Está trancada neste momento e agora a gente vai acompanhar o discurso do senador João Capiberibe. Aos que nos ouvem pela Rádio Senado e pela TV no Amapá. Eu, nesta tarde, queria fazer 2 registros, mas antes faço um comentário. A transição de um governo clientelista, corrupto, para um governo republicano e honesto é uma transição difícil em nosso país. É que o Estado brasileiro esqueceu de profissionalizar a sua burocracia. E aí, quando muda o governo, muda todos os gestores. Então, cada governo traz a sua equipe e até que consigam inteirar-se da dimensão do Estado, o tempo vai passando. E principalmente quando o governo chega para mudar, para transformar as políticas clientelistas, deixá-las de lado e substituí-las por políticas públicas republicanas. Foi o que nós vimos no Amapá. O governador Camilo Capiberibe teve a coragem e a ousadia de deixar de lado as práticas clientelistas, patrimonialistas e combater duramente essa ideia de que o público pode ser apropriado de forma privada. E recuperou aquilo que é decisivo e fundamental na política, que é a credibilidade. Esta credibilidade ele reconstituiu diante das instituições públicas, federal, diante das instituições públicas privadas. E ele, então, uma vez conquistada esta confiança, levantou recursos e desenvolve o maior programa de infraestrutura da história do Amapá, que envolve grandes obras na área de estrada, na área de saúde, são vários hospitais em construção. Na área de energia, ele está recuperando a empresa de energia elétrica, uma das raras empresas públicas, a Companhia de Eletricidade do Amapá, que terminou federalizada pelo fato de estar absurdamente sucateada, tal qual a Companhia de Água e Esgoto. Mas de seus grandes feitos das estradas, dos eixos rodoviários em construção, das redes de energia elétrica e também das 3 hidroelétricas que estão se desenvolvendo no Estado, da linha de fibra ótica que está chegando, que está pronta para ser entregue ao consumo da comunidade, que vem da Guiana, em função da intensa cooperação que nós desenvolvemos lá atrás, quando éramos governador, e agora o governador Camilo Capiberibe retomou esta cooperação e em poucos dias nós vamos poder usufruir de uma rede de fibra óptica em alta velocidade no Amapá, vinda do território francês da Guiana. Mas hoje, senhor presidente, eu queria destacar entre as grandes obras que o governador está realizando, a construção do estádio Milton de Souza Correia, o Zerão. Foi inaugurado em 17 de outubro de 1990 pelo então presidente Fernando Collor de Mello, atualmente senador da República pelo estado de Alagoas, e pelo governador nomeado de então Gilto Garcia e pelo ministro dos Esportes, o Galinho de Quintino, Zico. O estádio, construído em tempo recorde de 6 meses pelo governo federal, tem peculiaridade de ter a linha do Equador como divisória do campo. Um lado do campo está no hemisfério norte e o outro no hemisfério sul. As 2 metades do gramado são as 2 metades do mundo. De 1990 até os anos 2012, foi palco de grandes jogos, até ser abandonado pelo governo estadual responsável pela sua manutenção. No dia 20 de dezembro de 2005, em visita a Macapá, o presidente Lula
acompanhado do então governador Valdez Góes e do senador José Sarney, visitou o Zerão. A ida do presidente Lula ao Zerão foi assim reportada pelo Jornal do Brasil de 21 de dezembro. Aspas, em um gramado maltratado, o presidente se empolgou. Mesmo de trajes sociais, arriscou um chute e algumas cabeçadas para anunciar a reforma da praça esportiva. O estádio conhecido como Zerão tem em sua linha de meio de campo a divisa do hemisfério sul e norte da Terra. A linha do Equador corta o estádio. Vamos fazer o jogo do Sul contra o Norte, brincou o presidente Lula com sua roupa ensopada de suor. Fecha aspas. Infelizmente, a promessa de Lula não se cumpriu. O estádio foi completamente abandonado pelo governador Valdez Góes, a ponto de 4 anos depois, no dia 1º de março de 2009, o programa Esporte Espetacular, da Rede Globo, em reportagem de Regen Rosing, exibir para todo o país o estado de abandono do estádio. Na matéria, Regis mostra imagens de Valdez e Lula trocando passes no maltratado gramado. E finaliza a reportagem com o governador Góes afirmando que o custo para refazer o Zerão era de 40 milhões de reais e que o Estado tinha outras prioridades que não o Zerão. Pois, pasmem, senhores, o estádio foi reinaugurado no último dia 15, depois de 10 anos fechado. E pelo menos 5 anos com as obras de reformas paralisadas. Os trabalhos foram retomados em 2011 pelo governador do Estado, ao custo de 17 milhões de reais. Um custo inferior em 23 milhões ao que afirmara na reportagem o então governador Valdez Góes. O desafio de reconstruir o Zerão foi vencido pela determinação e persistência do governador Camilo Capiberibe, porque havia muitos obstáculos para que essa obra fosse concluída, muita dificuldade com a empresa contratada, enfim. Mas a obra, finalmente, foi entregue na tarde do dia 15 de fevereiro, na presença do ministro de Esporte, Aldo Rebelo. O governador entregou o estádio lotado de torcedores felizes, se calcula entre 12 a 15 mil pessoas, que, apesar das chuvas, assistiram a uma belíssima exibição da seleção brasileira Sub-20. E logo em seguida, uma semana depois, o estádio voltou a lotar na disputa local. E esse estádio também foi escolhido pela FIFA com a possibilidade de acolher na Copa do Mundo como área de treinamento de seleção que assim o desejasse. É isso, senhor presidente. Isso mostra claramente que nós dependemos de decisões políticas. O governador decidiu dar um novo rumo à política do Amapá e conseguiu. E não é apenas o estádio que está sendo entregue, são dezenas de escolas. E eu tive a oportunidade de participar da inauguração de algumas delas. Mas, mais do que isso, também um grande programa de água tratada que vai universalizar esse atendimento a todos os moradores do Amapá. E, por último, senhor presidente, eu gostaria de destacar e também trazer a esta casa que, na sexta-feira passada, recebi uma informação que 15 balsas com equipamentos de prospecção mineral, entre 15 e 20 balsas, é meio imprecisa a informação, lotada de equipamento de prospecção mineral e geradores, teriam sido avistadas na bacia do rio Tapauá e Cuniauá, afluentes do rio Purus, no sul do Amazonas. As balsas estariam situadas em uma região de 2.700.000 hectares, que abriga as terras indígenas dos Palmari, do Manhuaçã, Palmari do Lago Paricá, Palmari do Cuniauá, Ibanauá e Suruá, Deni e dos índios isolados Ri-Merimã. Lembra esse plenário e as autoridades que a portaria 169 da Organização Internacional do Trabalho, a qual o Brasil é signatário,
regula a consulta aos povos indígenas para qualquer empreendimento que provoque impacto ambiental, social ou antropológico. Qualquer informação vinda do sul do Amazonas tem que ser apurada, pois a região tem um histórico de agressão ao meio ambiente, aos assentados, ribeirinhos, extrativistas e aos povos indígenas. A região, na verdade, tem um histórico de muita violência. É uma região isolada, com leis ditadas pelos mais fortes e com aumento de desmatamento da ordem de 28% no ano passado. Senhor presidente, pelo exposto, solicito que a denúncia sobre a chegada de 15 balsas da região do sul do Amazonas seja apurada pelo Ministério de Minas e Energia, da Justiça, do Meio Ambiente e da Secretaria de Direitos Humanos e do Ministério Público Federal. Ao mesmo tempo, informo que estou encaminhando solicitações, solicitando informações ao Ministro da Justiça para que possamos esclarecer, de fato, o que está acontecendo naquela região isolada e com todo esse histórico de violência. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.